Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos implementar aqui aquelas mensagens de alerta que aparecem e depois elas desaparecem com alguns segundos, ou seja, depois de alguns segundos elas desaparecem. E é muito simples implementar isso aí dentro do nosso sistema. Então a gente deixou aí nosso load pronto, então nosso load está pronto e a gente tem uma mensagem de alerta aqui sendo exibida. Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu acho muito feio sistemas com essa mensagem padrão de alerta aqui, mas pode ter certeza, se você não viu, um dia você vai ver, existem diversos sistemas que utilizam esses alertas aqui para informar o usuário sobre alguma coisa. No entanto, a gente tem ferramentas, né, muito bem elaboradas para a gente utilizar, então por que não utilizar? Então, o nosso load está aqui, eu acrescentei um texto aqui abaixo, um efeitinho CSS bem simples, somente para girar. E vamos substituir então essa mensagem aqui, ó, por uma mensagem mais evoluída, né? Muito mais elaborada e muito mais profissional. Afinal, nosso sistema é profissional. A biblioteca que eu utilizo é o Gbox. Ela é baseada no jQuery, então você precisa ter o jQuery. A gente vai ver a implementação dela. Então, as mensagens que eu estou falando são as notícias. Então, aqui, ó, quando você clica aqui, apareceu uma mensagem aqui, que ela é estática, né? Mas tem vários modelos. Então, aqui eu tenho essa é a que eu utilizo. Você vê que a barra de progresso está indo ali, ó. Se eu tirar o mouse, a barra de progresso continua ali. E quando acaba, ela some. Então, tem várias coisas ali. Tem mensagem de notícia com som. E tem uns aqui embaixo, né? Estática embaixo. Enfim, tem vários exemplos aqui para você utilizar utilizando o Gbox, por exemplo. Tem as modal aqui, ó. Em relação às modal, eu prefiro a do Bootstrap. Mas tem janelas modal, tem os tooltips aqui, ó, também tem do Bootstrap. Enfim, você vai, além de ter o Gbox para utilizar as notícias, você vai ter uma biblioteca com vários utilitários, né, que você pode adicionar dentro do seu sistema. Então, às vezes, uma imagem, você quer uma imagem específica, você quer, por exemplo, aqui, ó, uma modal com login. Tá aqui, ó, pronta. Simplesmente assim, ó, prontinha para você utilizar. Então, o Gbox já te traz isso também, dentre outras coisas. E uma alternativa ao Gbox, que eu também já utilizei bastante, é o Switch Alert. Então ele tem muitos recursos, também pode ser interessante para você utilizar aí dentro de seus sistemas. Então você vai ver aquele que melhor se enquadra. A gente vai implementar o Gbox, que é o que eu utilizo atualmente, mas caso você queira implementar qualquer um outro, os processos são basicamente a mesma coisa e são todos muito simples de utilizar. Mas aqui tem muito exemplo para você utilizar e implementar da melhor maneira possível dentro de seus sistemas. Essa aqui mesmo de salvar ou cancelar mesmo é muito utilizada, né? A gente às vezes quer fazer alguma ação, a pessoa quer cancelar, ao invés de ir direto, né, para, por exemplo, no delete. Só clicou e já deleta. Não, coloca um alerta ali, ó, bem simples, o Gbox também tem. Mas enfim, são alternativas, o Switch Alert, que eu vou implementar é o Gbox, que é o que eu utilizo. Então vamos lá para cima. Vamos vir aqui ó, em Get Started. E aí basta primeiramente colocar aqui ó, o JS e o CSS. Obviamente tem que seguir esse padrão aqui, ó. Primeiramente você tem que ter o jQuery implementado aí. Então eu vou colocar aqui colocar aqui o CSS primeiro. Eu vou copiar aqui, ó, CDN. Você pode baixar também, tá, se você quiser. Mas já que tem o CDN, eu prefiro pegar do CDN. Então deixa eu vir aqui no arquivo base e aí vou colocar logo abaixo aqui do highlight. Você pode colocar onde você quiser aí, obviamente. Então vou colocar aqui, vou pegar aqui o JS e vou colocar lá abaixo. Lembre-se, tem que estar abaixo do jQuery. Então entro aqui e vou colocar aqui. Salvei. Então simplesmente adicionando o JS, né, o arquivo JS e o CSS, você já está pronto para utilizar. Aí basta seguir o tutorial. Então aqui tem vários exemplos. Ó, você quer o tooltip, por exemplo, você simplesmente faz isso. Então tem os exemplos ali, ó, coloca tooltip. Você colocou isso aqui no seu JS, onde você quer utilizar, você simplesmente utiliza a classe tooltip. O modal já vem pronto, tudo simples aqui, ó. Já cria modal, basta você colocar aí uma div com id, mais modal. Mas o que eu quero, tá aqui, ó, como falei, tem o confirma aqui também, ó. Confirme, sim ou não. Muito útil. Mas o que a gente vai utilizar aqui, ó, notícias. Bem simples, né? Então, basta eu copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Volto lá no nosso projeto. Lá onde eu quero exibir, no meu arquivo JS, onde eu quero exibir. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, simplesmente aquele alerta dentro do nosso projeto. Mas
Eu vou simplesmente dar um Ctrl V aqui, ó, e tenho aqui a instância já. Então basta você, ó, no lugar aqui da mensagem, se for uma mensagem estática, você coloca a mensagem que você quiser aqui. A gente já viu que a gente tem a nossa mensagem aqui vindo do retorno. Então tá aqui nossa mensagem. E aqui eu tenho a cor azul. Vou deixar essa cor. Então vou salvar aqui, ó. Simplesmente com isso a gente já tem as nossas notícias que vão aparecer e desaparecer sozinhas automaticamente. Muito simples. Então voltando lá no nosso projeto, basta eu clicar aqui, ó, ver a mensagem. Perceba, já temos aqui o nosso alerta pronto, muito mais profissional do que aquele alerta ali padrão ali do JavaScript, muito feio, né? Muito amador, na verdade. Bom, então aí depois que você implementou aqui, basta você ir personalizando do jeito que você quiser. Então aqui, você pode vir aqui em cima, ver mais opções aqui na documentação, eu recomendo, né, que depois que você leia. Tem vários exemplos aqui. Como eu falei, todos os exemplos do Gbox são muito simples de utilizar, pois ele dá o exemplo que você põe no JS e já tem da tag HTML, então não tem segredo para você utilizar. Fora diversas outras opções, né, que você pode fazer. Mas no nosso caso aqui a gente tem essa opção aqui, ó, do Option. Então o Option, de acordo com aquele elemento, aquele método, né, que você está utilizando, ele te dá várias funções. Então tem do Content aqui, do Ajax, da posição, tem aqui, ó, das animações que a gente vai ver. Então a gente pode animar também, por exemplo, tem aqui o Animate. Quero Animation. Dá um Ctrl C aqui, volta aqui para o nosso projeto. Por exemplo, como é mais um parâmetro aqui, ó, você coloca uma vírgula aqui, entra aqui, ó, Animation, dois pontos, e aí escolhe. Então tem várias aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, esse Pulse aqui, ó. E ele ainda te dá a opção para você, quando abrir, faz um efeito e quando fechar, faz outro. Então você pode também combinar isso aí, bacana, né? Enfim, são muitas opções. Aqui eu vou colocar um simples aqui, só o Pulse, lembrando que é um string, então tá aqui. Posso salvar aqui, ó. E aí você vai testar depois todas essas funções. Eu recomendo, afinal, o meu gosto é diferente do seu e um projeto pode ser diferente do outro, obviamente. Ou você pode combinar também efeitos. Tanto quando clica, né, quando abre, quando fecha, como eu falei. Então aqui voltando, aqui ó, cliquei, olha lá, ele já está em pulse. Ou seja, quando eu clico, ele abre em formato de pulse. Mas você percebe que não está aparecendo aqui a barra de progresso, né? Ela está sumindo sozinha, mas não tem a nossa barra de progresso. Mas basta seguir, né, a documentação. Falei que quando a gente está utilizando uma biblioteca de terceiros, basta seguir a documentação. Então, por exemplo, o tempo, você quer um tempo maior, então tem um delay, né? Enfim. E outras opções, você pode querer utilizar as opções de áudio, os eventos. E temos lá embaixo, deixa eu descer aqui, ó, opções adicionais aí para o notícia. Então a gente já vê aqui as cores que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu vou mudar aqui para Yellow. Eu já vou chegar aqui e vou colocar Yellow. E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, Show Countdown. Então quero Show Countdown. Já está mostrando aqui, ó. Fala que é um boolean, né? Então, true ou false, então adiciona aí a barra de progresso. Mostra, né, a barra de progresso. Então, simplesmente chega aqui, vírgula, coloca aqui, ó, show countdown, como é um boolean, coloca aqui, true. E aí você pode adicionando tantas quantas opções você quiser aí. Então você vai deixar o seu alerta do jeito que você quiser, personalizar ele realmente do jeito que você quiser. Então, vou salvar aqui, ó, volto lá no nosso projeto, vou clicar aqui em enviar mensagem, perceba, já está na cor amarela, tenho ali a minha barra de progresso seguindo. Então perceba que quando eu coloquei o mouse ele não parou, você pode colocar aqui, ó, o pausar ou não, né, quando o mouse estiver em cima. Enfim, essas opções aqui você decide tantas quantas você quiser utilizar. Você percebe o tanto que é simples, né, a gente implementar. Então, tanto no Switch Alert quanto em diversos outros plugins para você trabalhar aí com modal, com alertas, com notícia, etc. Você vai ver que a implementação é muito, muito simples. Então aqui, ó, a gente instanciou aqui, né? Temos um exemplo aqui, a gente só colocou o erro ali. Mas digamos que lá, se você quisesse, lá no controlador, como eu falei no nosso JSON, no controlador você pode criar tantos quantos ifs, né? JSON você quiser, por exemplo. Aqui a gente deu no erro, mas digamos que lá no sucesso, você não quer uma mensagem flash, você quer, por exemplo, exibir um alerta. Então você vai lá criar o JSON, você coloca até abaixo, e você vai colocar, por exemplo, o nome de sucesso. Então aqui, ó, sucesso. Ou qualquer coisa que você queira, né? A gente já viu como cria o JSON lá no controlador. Então o retorno vai vir aqui, ó, JSON sucesso. Aqui seria sucesso. E aqui seria, obviamente, green, né?
verde. E aí você poderia colocar uma animação diferente. Enfim, você ia decidir como fazer. Só que perceba que se eu tivesse mais tipos de JSON lá retornando, que eu quisesse aqui, ó, poderia ter erro, poderia ter sucesso, poderia ter, por exemplo, o reload, que é diferente do redirecionar, né? O reload ele vai relogar aqui sem redirecionar. Tem essa opção também caso você queira. Enfim, digamos que você quer fazer diversas outras ações de acordo com o JSON que vem dentro aqui do sucesso. Então ficaria muito grande, né? A gente tem que ficar repetindo isso aqui, ó. Repetimos aqui e repetimos aqui. Né? Em qualquer linguagem de programação dinâmica, a gente não deve ficar repetindo código. Ou seja, para que repetir código se a gente tem funções? Quando a gente aprende lá desde o começo, se você vem programando comigo, se você já sabe programar, quando você já sabe programar em uma linguagem, para você dominar outra, você tem muito mais facilidade, porque você só tem que se adaptar à sintaxe, né, à nomenclatura e às regras daquela linguagem. No entanto, a lógica continua sendo a mesma. Lógica de programação, ela vai se enquadrar para qualquer linguagem de programação. Então vamos lá, eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e ao invés de ficar repetindo aqui, eu vou criar uma função. Então, simplesmente aqui, ó, function. Vou criar a função da maneira mais simples possível. Então, function. E vou colocar o nome dela, pode ser mensagem. Eu vou dar o nome aqui de alerta, ou notícia, enfim, o nome não importa. E entre parênteses eu vou colocar meus parâmetros. Lembrando que a gente já sabe criar a função, já sabe dar o nome, enfim. Você só adapta aqui as regras da linguagem. Melhora ou implementa conforme você quiser. Então, aqui na minha função alerta, eu vou ter uma mensagem, um parâmetro mensagem e um parâmetro que eu vou dar o nome de cor. Só vou colocar dois parâmetros, mas depois você pode colocar, por exemplo, animação, que você pode querer colocar em cada tipo de alerta que você estiver recebendo ali alguma animação diferente. Você pode colocar delay, enfim, outras opções que você quiser. Afinal, os parâmetros você escolhe. Mas eu vou deixar só mensagem e cor. E aí eu vou entrar aqui, jogo aqui a minha instância. Deixa eu identar o código aqui. Então, ao invés de retorno aqui, obviamente que vai ser mensagem. E aqui na cor, eu simplesmente vou colocar cor. E aí, como eu falei, esses outros parâmetros, animation, você pode colocar aqui mais um parâmetro animation. Você pode colocar aqui um true ou false para exibir, né, a contagem ou não. Enfim, e tantos quantos outros parâmetros você quiser configurar. Dessa forma fica muito mais simples, né? Você pode personalizar as opções mais padrão que você quiser e você cria. Por exemplo, poderia ser um alerta sucesso, um alerta erro, ou enfim, como o seu projeto exigir. Então, agora que a gente tem a função, ao invés de ficarmos repetindo aqui e aqui, eu venho por aqui e chamo a minha função alerta. Então, simplesmente alerta. Lembrando que nós temos o alerte. Então, agora tem o alerte e tem o alerta, que é o que eu criei. Então, não confunda ou dê um nome diferente. Então, alerte é do JavaScript e alerta é que eu acabei de criar. Então, alerta, coloco aqui a mensagem que eu quero. Então, tenho aqui a minha mensagem. E o segundo parâmetro, a cor, vou colocar yellow. E aí, aqui embaixo, seria a mesma coisa. Então, aqui, ó. Só que aqui, ao invés de ser erro, vai ser sucesso. Lembrando, eu não criei esse retorno lá no nosso controlador, mas você pode criar. É só para você saber que você pode criar, né, tantos quantos tipos de retorno você quiser. Então, aqui seria, por exemplo, green. E aí, aqui abaixo, eu colocaria outras funções, por exemplo, sei lá, um reload. Daria para limpar os campos do formulário. Enfim, você vai decidir o que você quer fazer. Por exemplo, se desse lá, na hora que desse o retorno lá do sucesso, lá embaixo, né, quando deu o sucesso, você vê o que você quer fazer. Mas você percebe o quanto a gente simplifica criando aqui as funções. Então a gente vai ter aqui, ó, no nosso projeto, clicando em enviar mensagem, tem o mesmo resultado. Ou seja, nosso sistema ficou muito mais profissional. Concorda comigo? Então deixa eu preencher aqui o formulário com o e-mail inválido. Está ali já validando, ó, e-mail inválido. Vou colocar o e-mail válido e vou clicar aqui em enviar mensagem. Então percebo, ó, olha o processo sendo carregado aqui, ó, uma coisa muito mais profissional agora com a nossa tela de load, né, informando para o usuário aguardar. Então eu fiz o redirecionamento, e-mail enviado com sucesso, deixando aí o nosso sistema realmente muito mais profissional. Óbvio, se você não quiser redirecionar, você pode manter na mesma página como eu acabei de falar. Então você tem todas as ferramentas para implementar aí um alerta com tela de load que fica carregando e diversas outras opções também que você pode querer implementar. Basta dar uma olhadinha nas opções aí do Ajax e implementar. Então eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.